Boa noite, povo de Deus. Agora acho que vai. Agora acho que o negócio vai. Tava meio enroscado aqui, ó. Detalhes técnicos, mas graças à misericórdia do Senhor podemos chegar em mais uma quinta-feira abençoada, onde o Senhor está conosco. Oramos aqui, estávamos mais ou menos no ar, meio fora do ar, mas agora já estamos no ar. Graças a Deus. E olha quem já tá com a gente aqui. Sua irmãzinha, Ô, glória, a Deus Ângela abençoe. lá da Lagoa. Saudade, Ângela. Um Aquele abração para abraço, vocês Ângela aí. Silva. Daqui a pouco nós vamos estar aí, hein? Adriana também, nossa amigucha querida, tá aqui com a Paz do gente também. Senhor, Deus abençoe, miguxa. Só o único recadinho, até o final da live, vai colocando o teu pedido de oração para que juntos nós possamos orar uns pelos outros, assim como a palavra nos instrui. Estava falando aqui um pouco antes, quando estava com uns probleminhas, nós temos visto e ouvido alguns testemunhos interessantes sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito, sobre aquilo que o Senhor tem mostrado para nós nos últimos dias. E louvado seja o nome do Senhor pela recuperação do Davi, filho da Vilma, pela recuperação do Cauê e por algumas recuperações que nós temos visto pela misericórdia e a graça do nosso Senhor. Queremos louvar o nome do Senhor por esses milagres e cremos que outros milagres vão acontecer. Cremos que outros milagres vão acontecer. Coloca o teu pedido de oração para que nós oremos juntos uns pelos outros. Rapidamente, Saniza Locação de Equipamentos em Santa Isabel e Igaratá. Você pode procurar o Alisson no telefone 9 4016 2595 e a arquiteta Márcia Tomita no 99714 1324. E vamos ao que viemos, estudar e falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Nas últimas semanas temos falado sobre a vida do Jó, personagem extremamente impactante, que tem uma história linda e que ensina muita coisa para a gente nessa história toda de vida que Jó teve. Falamos um pouco de quem ele era, como era a família dele, da situação da acusação que ele sofreu por Satanás, quando Satanás subiu até Deus, da permissão que Deus deu para que ele... Será que é isso mesmo? Será que é só os pecadores que sofrem? Será que é dessa forma que acontece? É um pouquinho disso que nós vamos falar nessa caminhada de hoje, nesse nosso exercício de hoje. Antes de antemão, vamos fazer uma oração rápida aqui, agora já com todo mundo nos abençoando. Ora para nós, Tommy, por favor. Amém. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta noite, mais uma noite onde nós nos reunimos. Nós aqui no escritório do Carlão e vocês aí do outro lado da telinha, por onde quer que esteja, em Jacareí, em Guaratinguetá, em Arujá, em Alagoa e tantos outros lugares que nós nem imaginamos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus possa capacitar o Carlão em tudo que ele vai Amém. ministrar, que não seja ele, mas seja o Senhor falando através da vida dele, que ele Amém. possa ser usado. É o que eu te peço, Senhor Deus. Ministra os nossos corações nessa noite e te agradeço desde já por cada um que está nos acompanhando. Amém. Amém. Seja bem-vindo aí quem está chegando, o Guilherme Mariano, o Antônio Oliveira, Dona Sogra, Adriana Miguxa, Maninha, louvado seja o nome do Senhor por todos. Vamos lá, vamos para cima, vamos para a palavra do Senhor. Já vamos pegando a nossa espada, vamos pegando a nossa Bíblia e vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, agora no capítulo de número 4. Jó, capítulo de número 4. Entre os versos 7 e 8. Jó 4, versos 7 e 8. Diz a palavra. Você se lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Então o amigo Elifaz é um dos amigos de Jó, um dos primeiros que chegam ali próximo de Jó. E para ele, para a concepção dele, para aquilo que ele pensa, aquilo que Jó estava passando era alguma coisa que ele deveria ter plantado anteriormente. Porque ele cita ali no texto, aqueles que lavraram a maldade vão colher a maldade. Se a gente trouxesse para hoje, ele estava falando, meu amigo Jó, não adianta, quem planta morango não vai colher laranja.
Você está passando isso porque você plantou isso. É isso que estava na mente do Elifaz. E o que ele quer dizer? Qual é a verdade prática que ele traz aí para nós? Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Deus tem prazer em bater um papo contigo. Deus tem prazer em trazer, em dar aquele abraço, como ele fazia lá com o Adão. O Adão lá no paraíso, no final da tarde, ele recebia a visita de Deus ali na casa dele. Imagina você, já parou para pensar? Sei lá, no final de tarde, olhando ali, sentadinho, tomando um café na tua casa e de repente bate palma aí na entrada da tua casa e é o próprio Deus para levar uma ideia contigo no final da tarde. Pensa que coisa doida que era esse relacionamento que tinha o Adão com Deus. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Porém, ele faz, que é esse amigo do Jó, um dos amigos que chegou ali para falar com Jó, tem na mente dele que todo aquele sofrimento que Jó estava passando era porque Jó, em algum motivo, plantou. E nós vamos estudar isso e quais os objetivos específicos de hoje. Quais são os 3 objetivos que nós queremos falar um pouquinho aqui hoje. Primeiro objetivo, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva, ou seja, que Deus retribui conforme aquilo que você planta. Mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da tradição religiosa. E por último, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Vamos lá para a introdução. Neste mundo, só quem comete pecado é que sofre? O que você acha? Põe aí na caixa na nossa caixa de comentário aí. Você acha que é só quem comete algum pecado que sofre? Não. Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz, conforme nós veremos na lição. Não vamos perder o foco de que hoje nós estamos vendo o que Elifaz pensa, que é um dos amigos de Jó. Elifaz é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontra o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e acabou. Você está colhendo o que você plantou. E os justos não passam por reveses. Segundo o que o Elifaz tem na cabeça dele, tudo que Jó está passando foi algo que ele mesmo plantou. E tem muita gente que tem ainda esse pensamento, né? Viu alguém passando qualquer dificuldade dentro da igreja, a primeira coisa que a pessoa fala, tá pecando. Será que tá fazendo? Tá aí, tá trabalhando, não vai para frente, passando situação ruim, sei não, tá pecando, sei não. E o Elifaz tinha esse pensamento. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria se guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação que Elifaz faz. Elifaz faz. Maneiro. É importante aprendermos nessa lição a fim de não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Fala a verdade, fala com muita sinceridade aí para você mesmo. Em algum momento, você já viu alguém passando por uma situação, algum amigo teu lá da igreja, alguém que frequenta contigo a igreja, você já viu ele passando por algum tipo de situação e passou na tua cabeça? Sei não, esse cara, alguma coisa ele fez. Nós somos mestres em pré-conceber. Nós somos mestres em ter uma pré-concepção de qualquer situação antes de analisar o contexto. E foi exatamente o que Elifaz fez. Ele já olhou para Jó, viu Jó passando por uma situação difícil, uma situação ali degradante, e já deduziu na mente dele que era porque ele mesmo tinha plantado isso. E o nosso ponto central da lição de hoje é entender que não só os pecadores é que sofrem. E aí é que começa a encardir como assim? Não é só os pecadores que sofrem. Eu posso fazer tudo certinho, eu posso ir na igreja, eu posso ser dizimista, eu posso tratar bem o meu irmão, eu posso
orar, eu posso fazer tudo e ainda assim eu posso sofrer? Sim. É exatamente disso que nós vamos falar hoje. Que apesar dos pesares, conforme Jesus prometeu, conforme Jesus não enganou ninguém, ele não mentiu para ninguém. O próprio Jesus disse quando ele foi ali para chamar a rapaziada: eu não tenho onde encostar a minha cabeça. Quem quiser vir pós mim, pegue a sua cruz. E quando fala em pegar a cruz, pegar a sua cruz, quando Jesus tomou a cruz dele e colocou no ombro, para onde ele estava indo? Qual era o destino de Jesus a partir do momento em que ele pegou a cruz dele? Era morrer. E quando nós morremos para nós mesmos, morremos para as nossas vontades, morremos para os nossos quereres, e sabemos e temos a esperança clara de que um dia moraremos, viveremos com Jesus lá na glória do Senhor, que tudo que está passando aqui nessa terra é um período transitório, é um sofrimento pequeno em relação à eternidade de glória que nos está preparada. Qualquer tipo de sofrimento passa a ser pequeno, qualquer tipo de sofrimento passa a ser ínfimo diante da glória do nosso Senhor. Os pecadores, no contexto da justiça retributiva, vamos colocar na cabeça que justiça retributiva é o que ele faz, pensa, a forma como ele faz, acha que a coisa acontece. Que Deus justifica ou retribui a você conforme aquilo que você faz. Deixa eu só me diminuir aqui, que eu estou muito grande aqui nessa parada. Como assim? Estou tampando aqui. Agora sim. Além da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico sobre a justiça retributiva. Dedão apontado. Olha, Jó, o que você está passando é... Vamos ver o que ele diz na primeira parte do seu discurso, que compreende os capítulos 4 e 5 do livro de Jó, em que ele defende que o homem colhe o que ele plantou. Veja no capítulo 4, verso de número 8. Para ele nós habitamos em um universo moral que exige consequências das nossas ações. Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. O que ele está dizendo plantou, colheu. Se você é pecador, você colhe pecado. Se você é bonzinho, teoricamente, então você vai colher bondades. Vamos ver se é isso mesmo que acontece. Ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas somente os pecadores é que pagam por isso. Somente os pecadores é que pagam por isso. Segundo ele se Jó estava sofrendo era porque havia pecado e cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral pelo seu pecado. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por um momento delicado na vida? Você conhece alguém que faz isso? Alguém que se coloca na posição de juiz? E é interessante que, se a gente montar aqui um cenário mental aqui, colocar aquele momento quando o próprio diabo chega diante de Deus acusando a Jó de servi-lo só por interesse, era como se o diabo tomasse a posição de um advogado de acusação. Sabemos que Jesus Cristo é o advogado dos advogados, aquele que nos defende, aquele que morreu por nós. Se eu tenho um advogado de acusação e tenho um advogado que nos defende, quer dizer que Deus se coloca como o justo juiz, como Paulo mostra a ele em alguns momentos. Quando nós apontamos o dedão para a pessoa, não importa qual tipo de situação ela está passando, nós apontamos o dedo e julgamos preconcebidamente que aquele sofrimento, aquela situação que ela está passando é consequência daquilo que ela plantou, nós estamos nos colocando no lugar de Deus, nós estamos querendo ser Deus. E nós sabemos e conhecemos que existe um camarada que
perdeu o seu lugar de querubim da guarda, de querubim que lindo, mais lindo dos músicos, e foi jogado na terra e foi aprisionado no inferno justamente por esta condição de querer tomar o lugar de Deus. Portanto, toda vez que você aponta o dedo, assim como ele faz, que é o amigão de Jó aqui, apontava o dedo, nós estamos querendo tomar o lugar do juiz. E tomar o lugar do juiz vai nos trazer, sim, uma grande consequência. Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Nós não somos onipresentes, nem o diabo é onipresente e onipotente, mas tem hora que a gente quer ser. A gente quer julgar, que a gente quer se colocar na posição de o julgador. Vamos ver o que Jó responde. Jó se contrapõe a essa teologia no capítulo 6, no verso de número 7. Essa teologia era a base de como se imaginava um universo governado por uma lei moral de causa e efeito. E há uma recompensa para os bons e uma punição para os maus. É o que Jó diz aí em Jó capítulo 6, verso de número 7. Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo que como me faz mal. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava-se apenas de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Entenda que eu não quero dizer que você pode sair fazendo o que você quiser e não vai ter consequências. Por outro lado, eu não posso e ninguém pode garantir que se você fizer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo vai ser flores na sua vida. Porque o próprio Jesus disse em um momento que neste mundo teremos aflições. Só que o Elifaz está apontando completamente o dedo ali para Jó em colocando uma teologia de que é certo, 2 mais 2 são 4, fez bom, ganha bom, fez mal, ganha mal. E para Deus não é bem assim. Na conta de Deus, 2 mais 2 nem sempre é 4, porque 2 mais 2, se for eu e Deus, é maioria. Então nem sempre 2 e 2 são 4, pode ter milhões de inimigos. Se estou eu e Deus somos maioria. Portanto, nem sempre 2 e 2 são 4 para Deus. Não é tão fácil assim resumir Deus aquilo que nós pensamos ou sentimos. Sintetizando esse tópico de número 1, traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Quem está conosco? Nossa, o Paulinho tá com a gente, tá falando que meu professor. Parabéns, Paulinho. Tu fez aniversário esses dias, tava lá passeando com a patroa, que Deus te abençoe. Vi um bolo bonito. Pense num bolão bonito. Deus te abençoe, homem de Deus, que Deus continue conservando essa família linda, essa família abençoada e que a cada dia mais nós possamos ouvir falar da família do Paulinho, família abençoada. Pense num cabra-atleta. Adriana Miguxa com a gente, a minha mãe, Eliana Canava, Edileia Ribeiro. Quem mais? O Antônio tá com a gente, esposo da Miguxa. A minha mãe escreveu aqui, é Miguxo também. Paz do Senhor, Tonhão. Estamos nos conhecendo aqui. Deus abençoe, Antônio Oliveira. Seja bem-vindo aí na nossa família, aí na nossa casa. E venha sempre, não falte não. Volta aí nas próximas semanas. Copia o que a patroa tá fazendo. A patroa tá firmeza aí conosco. A Ângela, lá das Minas Gerais, assistindo com a gente. Minha irmãzinha abençoada. Quem mais tá aqui? Sebastião Vicente também tá acompanhando a gente. Presbítero Sebastião. Ai, o presbítero Sebastião. Paz o Senhor, presbítero Sebastião Vicente. Que Deus abençoe. Ô, glória. Tá, deixa eu até mostrar um negócio. Guilherme Mariano também tá com a gente. 40 anos que essa criança anda comigo, presente do presbítero Sebastião Vicente, graças a Deus, e continua aqui, abençoado, louvando o nome do Senhor. Bom, sigamos aqui para o próximo tópico 2 aí do pensamento de Elifaz. Os pecadores no contexto da tradição religiosa, do que é tradição de religiosos.
ortodoxia engessada. No segundo discurso de Elifaz, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Verso 15, 4. Capítulo 15, verso 4. De Jó. A Adriana tá falando aqui que o Antônio sempre acompanha isso aqui junto com ela pelo celular dela. Já mais gente para transmitir, ô Glória. 15, 4. Mas você quer acabar com um sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Na tradução mais rebuscada, e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. A acusação ali do Elifaz é de que a posição de Jó, tentando refutar que aquilo que ele estava passando, tentando se defender de que ele não era culpado no cartório, ele não tinha feito nada de errado para estar passando por aquilo, só deixando parênteses, mesmo sabendo, Jó sabendo que não tinha feito nada de errado, mesmo sabendo que não merecia estar passando por aquilo, Jó, em nenhum momento dessa história toda, ele blasfema contra Deus. Mesmo passando por uma situação terrível e ainda ouvindo acusações de amigos, Jó se manteve firme sem blasfemar contra Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar e, por isso, o Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as suas palavras não revelam sabedoria. Quando a gente nos depara com uma situação ou que a gente não concorda ou que a gente não conhece, na maioria das vezes nós nos colocamos de uma forma engessada, de uma forma ou é do jeito que eu penso ou não é. A gente não para ouvir, nós já nos colocamos como acusadores, como aqueles que vão apontar o dedo, como aqueles que vão falar e está pecando, e é pecador. E não conseguimos olhar por um outro olho, um olho de amor e um olho principalmente daquele que conhece todas as coisas. Uma ameaça à tradição religiosa. No capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Diz o Elifaz, no capítulo 15, nos versos 9 e 10. Enquanto eu acho aqui, só um comentário. Você gosta de saber das sintonias, né? O Antônio acabou de falar aqui que eles estão estudando o livro de Jó na escola dominical. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. 15, 9, né? 9 e 10. Vamos lá. Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. 10 já foi? Esse é o 10. Uhum. Ele está defendendo aquela coisa tradicional. Sempre foi assim. Ele é o crentão Gabriela, né? Crentão Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, ela nada muda, não vai mudar porque é assim, acabou, pau é pau, pedra é pedra e não vai mudar. Defendendo uma tradição religiosa. E o Jó ele se contrapõe a essa questão tradicional no capítulo 16, no verso 17. Capítulo 16, verso 17, o Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Nesse texto, o Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. No entanto, nunca fui violento, e as minhas orações sempre foram sinceras. Uma coisa importante que nós temos que ter em mente é que nós temos que ser sinceros diante de Deus. Tá doendo? Fala que tá doendo. Tá ruim? Fala que tá ruim. Mas crendo firmemente de que o que está ruim hoje vai melhorar amanhã. E outra coisa importante, não é pro amigo que você vai falar, não é pro vizinho que você vai falar, não é para alguém de perto que você vai falar como que você deve orar quando
Você está passando por uma situação complicada, uma situação difícil, e você quer falar com Deus sobre essa situação de forma sincera. A Bíblia nos orienta. Fecha a porta do teu quarto, coloca a tua cabeça no teu travesseiro, que o Deus que enxerga, o Deus que vê, o Deus que está em todos os lugares, aquele que vê no escondido, vai te ouvir. É ali, naquele momento de intimidade com Deus, no momento de intimidade com o Senhor, é a hora de você descascar a moringa, de você falar o que tem que falar com Deus. Só que muitos de nós, ao invés de reclamarmos com Deus, de falarmos com Deus, de conversarmos com Deus, estamos conversando com a vizinha. Estamos reclamando do marido com a vizinha, estamos reclamando com o irmão da igreja, estamos reclamando do pastor para o irmão, do irmão para o irmão, fica aquele diz que me diz que de reclamação, enquanto tudo que nós temos que falar é diante de Deus e com Deus. Nesse texto, Jó, então, ele reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem a consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava para os céus. Sua fé projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Sintetizando aqui o nosso tópico de número 2, diante desse novo discurso de Elifaz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Reclamar, ok, não tem problema você ser sincero, você falar, ó, Deus, não gostei não, fiquei infeliz com isso. A Tommy tem experiência nessa situação de demonstrar o descontentamento com relação a algumas coisas de Deus. Mas é para Deus, não é nem para mim, nem para o amigo, nem para o que está do lado, nem para o irmão. É para Deus. Sempre sem blasfemar contra Deus. Que é blasfemar? É colocar a culpa em Deus. Deus, não tá bom, eu sei que o Senhor pode fazer melhor, me ajuda, me mostra o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo, ou o que eu não estou fazendo e como eu posso sair disso. Eu costumo fazer um comentário, né? Que Deus ele sempre nos ensina no deserto. O banco da escola de Deus é no deserto. Ele vai lá, entrega a prova e fica quieto, esperando a gente responder a prova. E como nós... Hoje em dia tem essas provas do Enem que é 5 horas lá para você responder todas as questões. Você tem até 5 horas. Normalmente, em todo tipo de prova parecido com a prova do Enem, deu 45, 50 minutos, eu estou vazando. Porque se sei, não sei de que não sei, pronto. Eu não fico ali esperando, enrolando. Peguei a prova, sei, entrego e vou para cima. Com Deus não é diferente. Se a gente é sentado na escola do deserto, nos entrega a prova, não tem por que a gente ficar alongando a prova. Então eu oro o seguinte: Deus, me faz um bom aluno para entender logo o que o Senhor quer com esse sofrimento e poder entregar a prova e ir embora logo para a sala. Se possível, passando de ano, passando dessa prova para uma outra situação que pode ser bênção, pode ser prova, aprove a Deus, porque prova só vem para nos promover. Não pense que prova é algo ruim. Lógico que na sala do Enem ou na sala de prova, normalmente a gente fica com o coração acelerado, a gente soa, a gente fica com medo, a gente não sabe se vai responder certo, mas se a gente responde certo, se a gente se prepara bem, como a gente está fazendo aqui, estudando a palavra do Senhor para saber como nos comportar em determinada situação, podemos ter certeza que vamos passar rápido pela prova, entregar ela logo para o professor, ele vai corrigir, beleza, está aprovado, pode ir para a próxima fase, que se for uma outra prova, é porque Deus quer que você vá para um nível ainda mais elevado de classificação, de patente diante de Deus. Ser mais graduado diante de Deus. Aqui na Terra nós temos os Navy SEALs, né, que são os soldados da elite, do exército americano. Os Navy SEALs, para que eles cheguem a ser Navy SEALs, eles têm que passar por muito mais prova do que o soldado zero. O soldadinho que tem sim a seu respeito, tem sim a sua autoridade, mas não é igual aquele que passou por uma, por duas, por três, por quatro, por provas de maior calibre.
Se você quer estar mais próximo de Deus, vestir uma roupa do exército de Deus mesmo, é necessário, vai ser necessário que você passe por algumas provas mais pesadas. Diante do novo discurso, ele faz, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Volta a lembrar, coloca o teu pedido de oração, coloca aí a tua oração. Também se tem um testemunho, conta pra gente. Deixa a gente ficar feliz aí. Aqui. Ô, Glória, o que tem de Pode ler testemunho? agora? Pode. A Nai tá falando, ó. Paz do Senhor, irmãos. Obrigado pelas orações. Meu cunhado, Josimar, que a gente estava orando semana passada, já está em casa. Glória a Deus. Josimar é aquele que caiu da laje, você não lembra? O Kennedy, ele foi transferido de uma UTI sem muito recurso. Kennedy é aquele garotinho especial. Ele foi transferido de uma UTI sem muitos recursos, e isso também é uma resposta para uma muito melhor. E isso também é uma resposta de Deus. E efeito das nossas orações. Louvado seja o nome A do Nay tá Senhor. falando que o cunhado dela está se recuperando bem e está em casa, que Deus é maravilhoso. E a Adri tá falando aqui também que faz 2 semanas que ela tem vivido e falado sobre a vida de Jó. Deus tem confirmado sua palavra. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É isso aí, pessoal. Vamos nos unir em forças, em oração, em testemunho e vamos viver aquilo que a gente tem aprendido. Não adianta nada a gente só ouvir e guardar pra gente. Vamos fazer essa sementinha germinar e fazer mais discípulos, assim como Jesus nos ensinou. Dessa forma. Tinha um evangelista que morreu há pouco tempo, o evangelista Carlos Apolinário, e ele tinha um jargão num dos programas dele que ele terminava o programa dizendo: vamos fazer assim? Você ora por mim e eu oro por você. Vamos fazer dessa forma? Ora por mim e eu oro por você. E vamos ver cada dia mais testemunhos de vitória, de bênção, de alegria e daquilo que Deus tem para fazer. Amém? Então, não deixa de pôr seu testemunho, não deixa de pôr seu pedido de oração. A gente já está indo aqui para o terceiro tópico para finalizar a live de hoje. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. O que seriam quimeras? Um sonho. Um sonho viagem na maionese. Calmaria, tranquilidade, uma quimera. Para ele faz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus havia o abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente das coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava era se arrepender. Veja lá o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 22, verso de número 12. 22, 2. Deus está nas alturas dos céus. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Tá olhando por trás das estrelas, né? Vê lá embaixo as estrelinhas, certo? Pelo pensamento do Elifaz, ele tá lá em cima, no trono dele, e não se importa conosco. E nós sabemos que não é bem assim. Estamos aqui testemunhando de que não é bem assim. De que ele olha assim, olhou para o cunhado da Nai, olhou para o menininho, olhou pro Davi, olhou pro... esqueci o nome do menino. Cauê. Olhou para tantas outras situações e vai olhar para a nossa situação aqui também, em nome de Jesus. Vale a pena viver? Jó 23, no capítulo 1, diz: nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. No 23:1 e no 24:25. Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. E no 24, 25. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Quando você é acusado, quando tem alguém te acusando, e você sabe que não é bem assim,
Se posicione em Deus. Esquece o que os outros estão falando, esquece o que os outros estão pensando. Se posicione em Deus. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus transcendente, um Deus que tudo pode, um Deus onisciente, onipotente. Diz a palavra de Deus em Jó, no capítulo 23, 13. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. O Jó reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que ele intenta, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, ele fará. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. No meio da nossa maior tribulação, no meio da nossa maior dificuldade, no meio do nosso maior medo, nós temos que ter esta consciência de que Deus não perdeu o controle de nada. Ele está conosco no meio das coisas boas, se alegra quando nós estamos vivendo as vitórias e se entristece junto conosco quando estamos passando por uma prova. Só que ele não pode tirar a prova da nossa mão e ele não pode responder a prova por nós. Quem tem que responder somos nós. E responder com aquilo que nós aprendemos, que é o que a Tami acabou de dizer sobre viver. Não só ouvir a palavra e deixar de ladinho. Temos que ouvir e viver a palavra de Deus dia após dia. E aí sim, viveremos grandes vitórias e grandes bênçãos em nome de Jesus. Para sintetizar e finalizar esse tópico de número 3, enquanto você vai colocando a tua oração, enquanto você vai colocando o teu pedido, o teu testemunho, para que nós possamos glorificar o nome de Deus, sintetizamos o tópico 3 dizendo: enquanto para Elifaz Deus não se importa com as quimeras humanas, para Jó ele não só se importa, como ele caminha ao nosso lado. E você? Qual é o teu posicionamento? Você acha que Deus não se importa com você? Ou você acha que Deus está aí do seu ladinho, vendo sim que você às vezes está passando por uma situação um pouco mais complicada? Mas e o teu coração, como está? Como está o teu coração? Como o de Elifaz, achando que tudo aquilo que você está passando é porque você merece? Ou está como o de Jó, sabendo, consciente, não, eu estou fazendo o que é para fazer. E se estou passando por aqui, é porque há um algo maior para acontecer e eu estou sendo preparado para isso. Concluímos esse estudo. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó, e para ele, só os maus sofriam infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado, e Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão diante de Deus. E semana que vem teremos uma próxima lição falando sobre a teologia do próximo amigo de Jó, o Bildad. Se há sofrimento, há pecado oculto. A hora que você falou uma prova, eu pensei que era uma prova. Falei, meu Deus, tem prova também. Ué, boa ideia, hein? Não. Vamos mandar uma provinha para vocês? Gostei do negócio. Vamos ver aqui, depois entrou bastante gente, depois que a gente já tinha Aleluia. comentado. Eduardo Melo estava assistindo aqui com a gente. Ô, mano morceguinho, quanto tempo não nos vemos? Ah, esse que é o morceguinho? É. A tia Gi Oliveira, sua tia, Gilmar Lima com a gente. Rafaela Rodrigues estava assistindo também com a gente. Rafaela, se eu não me engano, é lá das Alagoas. A Nainha, que deu o testemunho. Que mais que tá aqui? O Dagnon entrou. Ele falou: me atrasei. Dag, não foi só você que atrasou, não. A gente também iniciou atrasado, porque a gente iniciou às 8, mas eu não sei o que aconteceu. Tinha um cadeadinho, não estava transmitindo para ninguém. Os pequenos problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo, né? A Pereira também tá com a gente. Glória a Deus. Aquele abraço no japonês aí, Eliane. Paulo Roberto já tinha falado, Sebastião também.
Esse é o pessoal que acompanhou a gente. Glória a Deus. Agora que a gente está chegando no Compartilha aí. final, isso aí, compartilha essa live. Ela vai estar no YouTube também. Você pode compartilhar, passar para os seus amigos. Vai estar lá no site www.guardiõesdarca.com.br. Também vai estar essa live disponível para que você e eu possamos acompanhar. Bom, as orações já estão aqui. Vamos pedir uma oração especial pela vida de um colega de trabalho que é o Tarcísio lá do interior aqui de São Paulo. Vamos orar pela vida dele. Ele passou por uns percalços da vida, acabou se separando, mas Deus vai fazer uma grande obra. Estamos orando também por todos aqueles que estão sendo atacados pela Covid, para que Deus dê sabedoria aos médicos para trazer logo a vacina, que a gente não tenha mais consequências aí de lockdown, de algum problema, não só pelo lockdown, mas principalmente pelos problemas financeiros que isso pode vir a causar. Não para aquele que serve a Deus, porque aquele que serve a Deus, Deus fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos às nossas orações de hoje. Louvando a Deus pelos testemunhos da Nai, louvando a Deus pelo testemunho da Adriana. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esses testemunhos abençoados. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado e todo-poderoso, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, Senhor, louvando e agradecendo o Teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por ouvir-nos, por estar conosco, por participar aqui dessa live e por trazer grandes milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por olhar para nós. Mesmo sendo nós imerecedores da Tua graça, imerecedores do Teu amor, o Senhor olha para nós e faz esses milagres. Para que, assim como o Salmo diz, né? Assim como aqueles que foram trazidos de Sião, ficaremos como quem sonha e nosso lábio se encherá de riso. Obrigado, Deus, por esse riso que o Senhor nos dá, pois é tanto milagre, é tanta bênção que às vezes parecemos que estamos sonhando. Pai, oramos também pela vida da Edileia. Ela está passando por uma situação complicada no seu casamento e eu creio, ó Deus, que o Senhor está entrando com a providência no casamento da Edileia e do Davi. Profetizamos a Deus a bênção, profetizamos ela, Senhor, como a mulher de Provérbios, a mulher sábia que edifica o lar através da sua fé. Traz a ela, Senhor, joelhos fortes, traz a ela oração, traz a ela conhecimento da palavra. Edifica essa mulher na fé, ó Deus, para que ela seja ajudadora fiel e possa, com a sua fé e com o seu posicionamento, trazer, ó Pai, o Davi para o caminho do Senhor. Oramos também, ó Deus, pela vida da tia Gia Oliveira e pela filha Graziela, para que Deus possa restaurar a saúde e abrir uma porta de emprego para a prima Gra. Pai, o Senhor a conhece, o Senhor sabe quem ela é. E se ela está passando por uma prova é porque ela está sendo promovida por Deus. Ela precisa passar de fase, ela precisa sair do raso e entrar numa fase mais profunda com Deus, conhecer mais de Deus. Traz essa consciência para ela, abre a mente e o coração dela, para que ela busque mais ao Senhor, a Deus, e entregue esta prova e passe para o próximo nível, daqueles que ensinam e não mais daqueles que aprendem com o Senhor. Oramos a Deus pela vida do Tarcísio, a Deus, esse meu colega de trabalho que está passando ali por situações difíceis na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. Traz a ele equilíbrio, traz a ele bênção, traz a ele, ó Pai, o restabelecer do caminho do Senhor. Louva ao Senhor, ó Deus, pela vida da tia Beth, que está ali se recuperando, que ela possa se recuperar não só física, mas espiritualmente, também que ela possa em breve estar retornando ao trabalho, Senhor, para a honra e a glória do seu nome, Senhor. Ora, Senhor, por todos esses que têm vivido dias de incerteza devido à Covid, ó Pai. Que o Senhor possa trazer a sabedoria aos cientistas, aos médicos, aqueles que estão produzindo a vacina, que eles não olhem só para o dinheiro, que eles não olhem só para o quanto dinheiro pode trazer inventar uma vacina, mas que eles possam beneficiar, ó Pai, a vida das pessoas, que eles possam nos beneficiar, não só pelos riscos, ó Deus, da saúde, mas principalmente pelos riscos financeiros que os países estão passando, ó Pai. Profetizamos a Tua bênção, profetizamos a Tua graça, profetizamos o Teu amor e louvamos ao Senhor e agradecemos por esses milagres que já estão acontecendo e que já saíram do céu.
pelos testemunhos que veremos, ó Pai, pela vida da tia Gida, da Graziela, do Brasil, do Covid sendo sarado, do Tarcísio sendo restaurado. E obrigado, Deus, por esses testemunhos que ouvimos. Louvado seja o teu nome. Que a graça do Senhor possa estar conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço a Ti, Pai, que toda artimanha do inimigo para tentar paralisar o nosso país, Em a nome de economia Jesus. do nosso país, tudo que foi armado e tramado, Senhor Deus, nas escuridões, ó Pai, seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Nós não aceitamos, nós repreendemos tudo aquilo que não vem de Ti Em nome sobre de a Jesus. nossa nação. Sim, Nós Deus. profetizamos prosperidade Em sobre nome várias de vidas. Jesus, Pai. Que todas as riquezas possam ser revertidas para o uso, Senhor Deus, do teu povo. Em nome de É o que eu Jesus. declaro em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor Deus, para os médicos, para os cientistas desenvolverem a melhor vacina, aquela que não vai fazer mal, aquela que não vai encobrir, ó Pai, e aquela que não vai dominar, ó Pai. Sim, Deus. Em Tudo nome de aquilo que tem Jesus. tentado dominar, controlar a humanidade, seja quebrado agora em nome de Jesus. Só Amém, seremos Deus. controlados pelo amor de Deus. Amém, Deus. O amor de Cristo sobre as nossas vidas. É o que Amém, nós Senhor. declaramos em nome de Amém, Jesus. Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigados. Obrigado, Deus, por essa semana. Obrigado, Deus, por tudo que tem acontecido e por tudo que ainda vai acontecer. Obrigado, Deus. Que o Senhor possa ser glorificado. Bom, gente, chegamos ao final de mais uma live, glorificando o nome do Senhor. E na próxima semana, se aprouver ao Senhor, estaremos de volta para estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor, para falar agora sobre a teologia do Bildad. Se há sofrimento, há pecado oculto. Que o nome do Senhor seja glorificado. Estende a tua mão para cá e repete conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos Que guarde. o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a e paz. nos dê a paz. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Um Tchau, beijo no tchau. coração. Deus abençoe. Tchau.